Meus queridos irmãos, essa noite eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração, escrita por Paulo há alguns anos atrás. Precisamente, Paulo está preso e Paulo escreve esta carta aos cristãos que estavam em Efésios. Então, Paulo vai descrever algumas coisas muito interessantes. Aliás, esse texto de Efésios, capítulo 3, versículo 14, ele é tema de sempre campanhas de oração, propósitos de oração, como esse que nós estamos nesse mês. E esse tema, esse texto bíblico, ele é muito sugestivo por falar de oração. Mas interessante que quando nós falamos de oração, já traz consigo um peso muito grande, pois falar de oração é muito fácil. Como assim? Falar de oração é muito fácil. Falar de oração não é como falar de escatologia bíblica. Falar de oração não é como falar da doutrina do Espírito Santo. Falar de oração é falar de algo que é obrigatoriamente, tem que ser obrigatoriamente a te levar à prática. Por isso, falar de oração se torna meio que chover no molhado, se nós não vivermos uma vida de oração. Aliás, Paulo não está falando de oração, Paulo está orando. Esta é uma oração que Paulo fez. Aliás, a segunda oração, no capítulo 3, é a segunda oração, ele tendo feito a oração já no início do capítulo, no versículo 1. Paulo vai falar sobre a segunda oração. Interessante que a primeira oração de Paulo fala do conhecer, Paulo fala do saber, Paulo fala de conhecimento de Deus. Mas na segunda oração, Paulo leva a praticidade. Esta é a base doutrinária da teologia de Paulo. Paulo, quando fala de oração, Paulo está ajoelhado. Paulo, quando fala de oração, Paulo está prostrado em oração. Paulo não está dando uma explicação de como orar. Paulo não está dando chaves de oração. Paulo não está dando aqui uma solução para a oração. Paulo não está colocando a oração simplesmente como chave da vitória, como nós já ouvimos. Paulo está orando. E Paulo tem uma coisa que, quando eu leio todas as vezes essa passagem bíblica, me chama muito a atenção, porque Paulo tem uma causa. Diga comigo, Paulo tem uma causa. Diga forte, Paulo tem uma causa. Vira para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela, você tem que ter uma causa. A causa que Paulo tem, os motivos pelos quais faz Paulo orar, é diferente dos meus. As circunstâncias que Paulo está orando é totalmente diferente das minhas. Paulo está preso. Paulo está açoitado, está com o corpo todo machucado. E mesmo preso, impedido de ir a Éfeso, impedido de viajar, Paulo escreve uma carta. E pela segunda vez, não é a primeira no texto, pela segunda vez, como eu havia dito, Paulo coloca, por esta causa. Paulo tem causa dupla aqui só no capítulo 3. Paulo tem uma causa. O que mais me chama a atenção aqui não é o fato de Paulo orar. O que mais me chama a atenção não é o fato de Paulo ser o missionário mais conhecido como o missionário da oração. Paulo não fazia nada sem oração. O que mais me chama a atenção é que Paulo tem uma causa. Pois oração sem causa vira reza. Oração sem causa vira repetição. Oração sem causa vira vã filosofia. Paulo está impedido de ir até a igreja de Éfeso. Mas Paulo não está impedido de abrir a sua boca e interceder por aquela igreja. A oração que Paulo está fazendo aqui é uma oração intercessória. A causa que Paulo tem aqui é a causa do outro. A causa que Paulo tem aqui é uma causa que não é dele, propriamente dita. Paulo está orando pela igreja que está em Éfeso. E Paulo diz, por esta causa eu me ponho de joelhos. Só essa expressão do texto já deveria nos chocar. Sabe por quê? Porque Paulo está, como eu disse, preso, machucado, impedido de sair, condenado. Paulo está na antessala da morte. Paulo está condenado à morte. Mas Paulo está fazendo uma oração que me choca.
Paulo está orando pela igreja de Éfeso. Paulo não está orando por ele. Paulo não está pedindo libertação. Paulo não está pedindo cura das suas feridas, que foram abertas pelos açoites. Paulo não está pedindo nada para ele. Paulo está orando pela igreja. A causa de Paulo aqui é a igreja. Eu disse isso aqui uma vez e volto a repetir. Nós precisamos, mais do que nunca, entender o que é igreja. Não simplesmente pela origem etimológica da palavra, como igreja, eclesia, tirados para fora. Não, igreja é infinitamente mais do que isso. Igreja é que colocaram no documento do ano 325, no credo apostólico, sobre a comunhão dos santos. O que faz uma igreja viva, o que faz uma igreja despertada, o que faz uma igreja militante, é uma igreja que está habitada na comunhão dos santos. O que faz uma boa igreja não é a boa teologia que nela tem. Aliás, existem igrejas com teologias profundas, mas estão mortas literalmente. Existem igrejas que oram, mas estão mortas literalmente. Existem igrejas que fazem trabalhos sociais, mas estão mortas literalmente. Mas uma igreja que pratica a comunhão dos santos, nenhuma obra do inferno pode paralisar essa igreja. Foi isso que os mestres olharam e disse: coloca nesse documento aí, credo dos apóstolos. Quem aqui foi católico por tradição, sabe o que eu estou dizendo. É o maior e mais excelente documento de toda a história da igreja. Você vai ver lá, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Igreja católica, a palavra católica quer dizer universal. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Isso ficou marcado. Esse é o maior documento. Aliás, eu sugiro a você a estudar o credo apostólico, ou o credo dos apóstolos. Você vai ter um maior e mais objetivo documento resumido na sua vida. Quem conhece aqui os de tradição católica, sabe o que eu estou dizendo. Faça uma análise aí para você ver aonde tem um pingo de idolatria. Faça uma análise para você ver aonde vai entrar o homem. Quando o homem é lembrado no credo dos apóstolos, é lembrado por Pôncio Pilatos, pelo ato maléfico que fez. O homem não entra. A glória é somente a Deus. A exultação é somente a Trindade. Creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. É uma definição para combater a todas as heresias do mundo. A igreja atual precisa entender isso o mais rápido possível. Que o que faz de uma igreja forte é a comunhão dos santos. É comunicar as necessidades uns aos outros. O que faz uma igreja forte não é o louvor que canta nela. O que faz uma igreja forte nem é a pregação que nela está. O que faz de uma igreja forte é o nível de comunhão que esta igreja tem. Se nós somos indiferentes uns aos outros, essa igreja é fraca. Se nós somos indiferentes às necessidades dos outros, esta igreja é fraca. Mas se nós somos pessoas que comunga uns com os outros, compactua as vitórias, como também os fracassos, nós somos uma igreja forte. Paulo está preocupado com isso, com a unidade da igreja. E Paulo toma esta como não é um objetivo de oração, uma meta de oração. Paulo tem isso como causa. Como causa. Foi muito bem explicado ao longo aqui do período político. E confesso aos irmãos que para mim foi uma das maiores demonstrações da desunião da igreja brasileira. Foi uma das maiores demonstrações do fracasso da igreja brasileira. Tinha gente orando por partido A, partido B. Tinha gente orando por vitória do candidato. Mas quando se coloca uma causa que é a causa da igreja, uma causa de Cristo, não se tem ninguém se mobilizando para a oração. Amizades foram encerradas ao longo do período político.
Famílias, como eu vi recentemente em um vídeo, o pai deixou de conversar com o filho, porque o pai é do partido de esquerda e o filho do partido de direita. Deixaram de conversar por princípios políticos. A igreja deveria sim se preocupar, sim. Dito até no envolvimento, sim, a igreja tem que se envolver, sim. Mas a igreja tem que tomar como causa. O que aconteceu recentemente no nosso país, acredito eu, sem partidarismo, não é uma libertação política ou partidária. O que aconteceu no nosso país, acredito eu, sem partidarismo, repito, foi uma libertação de Deus para o povo brasileiro. Então teríamos que orar assim, como causa. Quem o Senhor colocar, o Senhor está no governo. E se o Senhor assim o colocar, o governo é do Senhor. Assim será melhor para o nosso país. Mas não, nós escolhemos brigar, militar uns contra os outros. Pastor, o que isso tem a ver com o texto? Tudo a ver, porque era assim que Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso. Uma igreja brilhante, mas uma igreja confusa. Uma igreja guerreira, mas uma igreja que não tem causa. Uma igreja que sabia aonde estava, mas não sabia aonde chegaria. Paulo então preso, açoitado, machucado, ferido, se preocupa com esta igreja. E Paulo então escreve para esta igreja, por essa causa de vocês. A primeira vez eu falei com uma causa de conhecimento, gerais. Agora essa causa é a causa de vocês. Pela unidade de vocês, pela paz de vocês, eu me coloco de joelho. Interessante que Paulo quebra um princípio judaico. Os judeus oram em pé, preste atenção nisso, que interessante. Um judeu só ora em pé. E Paulo faz questão de escrever e deixar registrado. Por essa causa, eu me coloco de joelhos. Paulo vai contrapor a tradição judaica de orar em pé nas sinagogas. Lembra Jesus dizendo isso nos evangelhos? Paulo contrapõe isso e diz: por esta causa eu vou fazer o contrário de vocês, que oram em pé, para que todo mundo veja o que estão orando. Eu vou me colocar de... Você já observou que quem está de joelho não aparece? É errado, pastor, orar em pé? Claro que não. Mas diz uma coisa, eu disse aqui uma vez e repito: orar de joelho tem uma dinâmica. Eu fico triste porque até recentemente eu fui fazer um exame do meu joelho e o médico disse para mim: o fato de você não conseguir ficar muito tempo de joelhos. Eu perguntei para ele: por que eu não estou conseguindo ficar muito tempo de joelho? Ele falou: porque a operação que eu fiz, a operação que foi feita foi no menisco. Então a região meniscal, ela não permite ficar por mais de 3 minutos a 2 minutos de joelhos. Então dói muito. Então você vai sentir uma dor incômoda, uma dor intensa. Isso aí pelo resto da sua vida. E eu disse: falei, interessante, né? Porque até me brincam comigo com respeito a isso, porque eu jogo bola. Então como é que eu aguento jogar futebol e não aguento ficar de joelho? Se fosse um tempo atrás, eu repreenderia ele. Eu dizia que é do Satanás, que não está permitindo eu ficar de joelho. Ele diz: rapaz, é diferente, você está correndo, você está em pé, em atividade o tempo todo. Então você não movimenta em 180 graus, né, o seu joelho. Mas se você ajoelhar e ficar por esse tempo que eu te falei, vai doer. Então não se preocupe não. E aí, interessante que eu estava com um livro na mão e ele percebeu que eu era cristão. Então ele disse: preocupa não, ora em pé mesmo. Deus usou o médico agora. Quase que eu perguntei: quer dizer que eu posso orar em pé então? Ele disse: pode orar em pé, viu? Não força não. Respondendo a Milene que deixa eu orar. Mas brincadeira à parte, Paulo está fazendo o contrário dos judeus. Enquanto vocês oram em pé para serem vistos pelos homens, essa causa que eu tenho é tão nobre que me faz colocar de joelhos. Já dizia John Bunyan, um dos puritanos mais preciosos da história da igreja, que a cena de um cristão de joelhos, ela é mais forte do que um exército de pé.
Um cristão de joelho, que mensagem. Ela é mais forte do que um exército de pé. Nunca brinque com um cristão de joelho, viu, meu irmão? Não mexa. Crente de joelho é um perigo. Porque crente de joelho, primeira coisa, ele não quer aparecer. Porque não tem como. Não dá para ver. Crente de joelho, segunda coisa, tem causa. Porque curvar, como eu já disse uma vez, curvar não é simples assim. Você brincando para se curvar é difícil. Aliás, uma das coisas que eu acho interessante, isso é contemporâneo, né? Interessante que quando um casal vai fazer uma homenagem e o camarada chega para pedir namoro, noivado, casamento, e ele ajoelha, aquilo é legal. Aquilo é legal. O fato de pedir em casamento não é tão grave do que ajoelhar. Ajoelhar é difícil, irmão. Faz o teste para você ver. Ajoelhar é difícil. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, que quando a missionária Milene pediu para orar, na mente de alguém, em algum momento, surgiu a ideia, nossa, isso aí, esse chão, será que não está sujo não? Ei, irmão, mas não é demônio não, viu? Não é demônio não. É porque é incômodo mesmo. Nós não estamos acostumados com essa cena. Nós não estamos habituados com essa cena. Eu lembro de uma irmã que eu congreguei com ela. E ela orava numa salinha, tinha uma sala de oração, e ela orava sempre na salinha no mesmo horário. E todas as vezes que a gente ia lá orar naquela salinha, naquele mesmo horário, essa irmã estava lá. Já partiu para o Senhor, mas ela estava lá. E ela só orava de joelhos. E era interessante que quando eu pedia para levantar, agora eu vou fazer um cântico, a leitura da Bíblia, ela não levantava. Ela cantava e ela fazia a leitura da Bíblia de joelhos. E um dia algum curioso como eu foi lá e perguntou para ela: por que a senhora só ora de joelhos? Nunca mais esqueci essa frase. Eu era novo convertido, eu nunca mais esqueci essa frase. Ela disse assim: meu filho, a causa que me faz orar, ela exige que eu curve. Ela disse: meu filho, a causa que me leva à oração, ela exige que eu curve. Eu só oro ajoelhada porque a minha necessidade é grande demais. Por isso eu tenho que me ajoelhar. Sabe aquela mensagem que vem, entra no seu cérebro na hora? E eu disse: meu Deus, qual é a necessidade dessa irmã? E aí então eu fui procurar saber qual é a necessidade da irmã. Crente é assim, comunhão dos santos, né? Preocupado com a vida do outro. E eu fui procurar saber qual que é a necessidade da irmã. Fiz amizade com a irmã, era minha aluna de escola dominical. Acabou a escola dominical, falei: minha irmã, por favor, queria conversar com a senhora. Claro, vamos conversar. E eu fui conversando com ela, não perguntei para ela diretamente, mas indiretamente eu soube qual que era a necessidade dela. Eu disse: minha irmã, a gente tem que orar mesmo, né? Tentando tirar dela. A gente tem que orar mesmo, a senhora é mulher de oração, né? Mas me responde uma coisa, por que a senhora ora tanto? E ela disse: meu filho, está vendo a situação da igreja? Nunca mais esqueci disso. Eu disse: como assim? Olha a situação da nossa igreja, meu filho. A situação da nossa igreja está um caos, você não está percebendo isso não? A situação da nossa igreja está um caos. E sabe o que me faz orar todos os dias? É a crise da nossa igreja. Eu oro pela sua vida todos os dias. É a sua vida, seu casamento, seu ministério. O Senhor deu aula para nós? Você acha que o Senhor deu aula para nós à toa? Você acha que o Senhor deu aula para nós vazio? Eu orei para o Senhor dar aula para nós. Todos os dias, 6:30 da manhã, aquela irmã estava lá na igreja orando. Então o Senhor queria saber, não é? Essa é a causa que me faz orar, a igreja. Sabe por quê, meu filho? Porque quando eu vou para casa, nunca mais esqueci disso, eu amava demais aquela irmã.
Quando eu vou para casa, eu estou entrando num outro universo. Permite-me dizer uma coisa, minha casa é um inferno. Você conhece meu marido? O marido dela é um que ficava no bar, bebendo o dia inteiro. Pois é. Meus filhos estão tudo envolvido no crime. Meus netos, parece que isso virou uma maldição, a família inteira. Então, meu filho, a igreja para mim é o paraíso. A igreja para mim é um campo de guerra, onde eu venho buscar munição para levar para casa, senão eu não aguento. Essa é a causa que me faz orar. Essa é a causa que me faz colocar todos os dias aqui de joelho. Sabe que não ia faltar nem um dia, irmão? Não faltava nenhum dia. A ponto de alguém esquecer a chave e virar um barraco, virar um problema tremendo. Se esquecer de abrir a igreja para aquela irmã não orar, meu Deus. Todos os dias. A ponto de pastores levantar campanha de oração e faltarem, e ela está lá. Chegar de noite é certeira a cobrança. Você não veio, né? Você fez a campanha, convocou todo mundo e não veio. Aí você ficava todo sem graça, ela diz, mas olha, a cena dela era assim, coloquei você aqui. Eu coloquei você aqui. Sabe essas causas que foram citadas aqui, estão sendo citadas constantemente? Gravei um vídeo recentemente, como resposta disso que o pastor Elias disse agora, como presidente da associação. O rapaz foi tão infeliz que acusa o pastor Elias, sendo eu o presidente da associação. Eu fiz um vídeo agora, mas com tristeza no meu coração, porque eu não gosto disso. Pastor, você é mais espiritual do que os outros? Claro que não. A vontade que eu tenho é de ir na casa da pessoa e ter um privilégio, eu chamo isso como um privilégio, que para mim será uma experiência, de conversar com ele 1 minuto e citar essa frase para ele. O Senhor está aqui. E quando a gente coloca alguém aqui, não é nós que tratamos, mas o general dos generais vai tratar com o Senhor. O dia que eu tiver essa oportunidade, eu vou falar isso. Pois o caluniador, ele é covarde. Pois o caluniador não sabe nem guerrear. O caluniador, ele é covarde. Aliás, uma frase muito interessante que ficou marcada, que a calúnia, ela não dói a alma, a calúnia dói os ossos. Porque a calúnia te deixa sem mecanismo de defesa. Por mais que você tenha provas, há sempre um infeliz que acredita na calúnia. Há sempre um que acredita. E aí você vai dizer uma coisa. O que isso tem a ver com o texto? Tudo a ver. Paulo está vivendo a mesma coisa. Paulo está vivendo o mesmo problema. Calúnia, difamações, acusado de forma toda errada. Como romano, ele não poderia estar na situação que ele estava. Mas Paulo usa uma arma. Meus irmãos, Paulo usa uma arma poderosíssima. Paulo não tem oração como hobby. Paulo não tem oração como uma necessidade. Eu vou orar porque preciso de libertação. Paulo tem oração como causa. A oração para a vida de Paulo é causa. Qual é a sua causa? Se descortinasse agora a sua mente, todas as vezes que você fosse em oração, o que você está pensando em oração? Você tem oração como o quê? Quando você orou há minutos atrás, você orou com que objetivo? É causa que você tem? Eu tenho uma causa. Qual é a causa? Paulo tinha uma causa. E quem tem causa não tem ideais. É diferente. Porque ideais você muda amanhã. Se alguém te provar o contrário, você muda. Causa não muda. Causa é eterna. Ninguém muda de causa. Se a causa é Cristo, Paulo leva isso em oração. Meus irmãos, recomendo aos irmãos uma coisa. Ore. Continue orando. Mas não ore como hobby. Não ore para dizer que você é mais pentecostal do que o outro. Não ore para dizer que você fala mais
idiomas diferentes do que o outro, línguas estranhas, sei lá, e por aí vai. Ore por causa. Se você ler, sugiro a você ler um pouco, estude um pouco sobre a história da igreja. Você vai perceber que pessoas morreram, não morreram por fazer gracinha. Morreram porque tinha uma causa. Você tem ideia do que é John Bunyan estar preso? E de repente perguntar para ele: Bunyan, sai disso. É simples, você só vai deixar de pregar o evangelho. Você tem filhos, rapaz. Você tem uma esposa, sua família está sofrendo. Pare de pregar o evangelho e nós te libertamos. E ele disse: então, a minha prisão será eterna. A minha prisão será eterna porque não tenho como deixar de fazer aquilo que eu tenho como causa. Pregar o evangelho para mim não é estilo de vida, é causa. O cara não conseguia parar de pregar o evangelho. É assim que aconteceu com Paulo. Amarraram os pés dele para ele não viajar mais. Mas não conseguiram amarrar a sua boca. Amarraram as mãos de Paulo, mas não conseguiram neutralizar a sua mente. Eu tenho orado esses dias, e eu tenho certeza que isso é Espírito de Deus, que clareou o meu coração de uma forma profunda. Se tem uma coisa que Satanás está tentando colocar no meio da igreja nos dias atuais, é um cansaço psicológico. Se ele conseguir cansar a tua mente, ele neutraliza os projetos que estão na sua mente. Se ele conseguir paralisar os projetos que estão na sua mente, não haverá execução do mesmo projeto. Ele é inteligente, ao contrário do que nós subestimamos não ser. Ele é muito inteligente. A Bíblia o chama de astuto. Se tem uma coisa que ele tem colocado na mente de todos, é um cansaço mental. E não é, quando digo cansaço mental, não é desânimo das coisas de Deus. É confusão. Entende? Confusão. Confundindo a mente. Orar para quê? Jejuar para quê? Ler Bíblia para quê? Aliás, nem pregador eu sou, para que eu vou ler Bíblia? Para que alimentar das Escrituras? Seguir isso para quê? Seguir aquilo para quê? Um cansaço mental. Isso tem afetado as nossas vidas quase que de um modo geral. Quando ele consegue cansar a nossa mente. Não assuste os senhores que há quase 2 horas que estamos aqui dentro. Eu tenho certeza que alguns dos que aqui estão, não conseguiram entrar no culto até agora. E não é diferente. A pressão, a sequência de erros da vida, a sequência de pressão psicológica que vivemos lá fora, não te tem te feito concentrar aqui. E aí, ao contrário da campanha anterior que estávamos sobre o culto racional, nós não conseguimos prestar um culto racional. Lá está dizendo sobre culto racional. Se é um culto racional, exige pensarmos. Se talvez fizermos uma pergunta básica aqui: quais são os louvores que foram cantados? Não terminou o culto ainda, talvez não conseguiríamos responder. Se perguntarmos sobre essa peça teatral maravilhosa que ocorreu aqui, onde passou uma mensagem clara e objetiva, talvez nós não conseguimos pensar e responder qual é a mensagem que passou aqui, embora os gráficos, os gestos foram de forma muito clara e concisa. Por quê? A nossa mente está cansada. Há um interesse de Satanás em tomar a nossa mente. Ele não consegue ler o que você está pensando, mas ele consegue te cansar. Isso a Bíblia chama de dados inflamáveis do maligno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agora, eu repreendo todo dardo inflamado sobre a sua mente. Eu repreendo toda a seta do maligno sobre a sua mente, de forma que o teu corpo, a tua alma e a tua mente voltará a ser cativa a Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Coloque-se de pé, eu quero encerrar, nós vamos cear. Se você observar até a ceia que nós vamos participar agora, ela exige que você reflita. Fazer isso
E o quê? Em memória. Exige que você pense. Exige que você reflita. Por 1 minuto. Qual é a causa que tem te trago aqui?